Almoço Grátis, com Ricardo Galo. Ricardo Galo também trabalhando neste feriado. Que feriado que nada, né? Seguimos por aqui trazendo informações para os nossos ouvintes e repercutindo também os dados que saíram recentemente sobre recuperação da economia. A gente já pode falar em recuperação, em crescimento, depois da divulgação do PIB do Brasil. Galo, boa tarde. Bom, boa tarde. Os dados que saíram essa semana do PIB do primeiro trimestre, de fato, surpreenderam para cima, foram mais positivos. Para as pessoas entenderem, de novo, eu sempre explico porque esse negócio de PIB é bem complexo, né? O PIB é o valor agregado de tudo que é produzido no Brasil. Tudo que é feito no Brasil, todos os bens, serviços, todas as atividades produtivas têm um valor. Aí você compara o valor do que se produziu esse ano, ou esse trimestre, com o do trimestre anterior, e vê se o crescimento. Desconta-se a inflação, obviamente. Na verdade, se mede a quantidade equivalente de produtos que foram feitos. No primeiro trimestre, esse valor subiu 1,2% num trimestre. Então, é um crescimento grande, porque se repetir durante 4 trimestres, nós teremos um crescimento anual de 4,8%, que, para vocês terem uma ideia, na média dos últimos 10 anos no Brasil, ou melhor, nos últimos 7 anos no Brasil, o crescimento foi zero por ano. Então é um número grande, é um número alto, mas já era de se esperar, né? Uma vez que estamos saindo de uma crise que o PIB chegou a cair 8% do começo da crise até o seu vale, né? Até o seu menor momento, meados do ano passado. Então essa recuperação é esperada na medida que a vacinação avance e a economia saia do buraco. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo na Europa, está acontecendo no Japão, está acontecendo no mundo todo. Então não é algo mérito nosso, é natural desse processo de quando você cai muito, depois você recupera e cada país recupera numa velocidade diferente. O caso brasileiro está sendo uma recuperação boa, mas abaixo do que estamos vendo nos Estados Unidos, que é uma recuperação excepcional e de fato lá a economia está pegando um tranco, pegando uma velocidade bastante forte. Comentando um pouco os números, as pessoas, semana passada eu comentei aqui sobre a situação do emprego, né? E aí as pessoas, que o desemprego, dá desemprego saindo mal, desapontando, quer dizer, muito desempregado, e a semana vem a economia mais forte, várias pessoas me perguntam, né? Mas que diabo está acontecendo, né? A economia recupera, o emprego não aparece? O que está errado? Que número está errado? Eu falo, infelizmente os dois números estão certos. Como eu falei, o PIB mede, a variação do PIB é média de todos os setores da economia. Alguns setores crescem muito e outros crescem menos. E o que está crescendo no Brasil hoje em dia são setores, em particular o agronegócio, em particular alguns setores da indústria que empregam, extração mineral, que empregam pouca gente. Tem setores que têm uma participação no PIB mais X, mas empregam menos pessoas do que outros. Tá? O comércio emprega mais gente, o setor de serviços emprega mais gente. E como esses setores que empregam mais gente são aqueles que foram mais afetados, né, pela pandemia, a gente tem um crescimento de emprego nesses setores e da atividade menor. Então, na média do PIB, a economia está indo muito bem, mas se você olha nos setores que realmente geram emprego para as famílias, esses setores estão sofrendo. Né? Você vê os hotéis ainda estão vazios, os restaurantes ainda estão vazios, os cabeleireiros ainda estão vazios, enfim, toda a prestação de serviço em geral, onde se emprega muita gente, está crescendo muito pouco. E onde se contrata pouca gente, está crescendo mais. Então, isso dá essa disparidade. A tendência é que uma hora esses dois números vão ter que se encontrar, né? Porque senão nós vamos ter um crescimento econômico sem ter consumidor. Então, em algum momento, isso vai se reverter, o setor de serviços vai voltar a contratar e aí nós vamos ver o emprego subir. A pergunta que fica no ar é o quanto desse crescimento ele é de fato sustentável. Agora, nós vamos entrar num ritmo de ficar crescendo 1% ao trimestre ou 4% ao ano por quanto tempo? Essa é a grande pergunta, né? No segundo trimestre desse ano, que está acabando agora, se espera que o PIB tenha crescido 0,5%. Então,
estamos falando aí em 1,7% em 2 trimestres, meio ano. Então, quer dizer, o que o PIB está dando é 3,5%. Pergunta é, vai continuar crescendo nesse ritmo por quanto tempo, né? A gente não sabe. Então, essa é a grande dúvida. A minha visão pessoal ela não é otimista. Eu acho que o Brasil não consegue crescer 3,5% sustentadamente por vários anos, na medida em que não está se investindo na economia o que se precisava. Então, sem reinvestimento em fábricas, em novos negócios, você não gera crescimento econômico. Então, como a taxa de investimento no Brasil esteve muito baixa nos últimos anos, a gente não tem estoque de capital, não tem ativos que vão gerar empregos e mais crescimento para frente. Então, eu acho que isso podemos estar iniciando um voo que eu chamo de voo de galinha, né? As pessoas chamam de voo de galinha, um voo em que a galinha dá um pulo. Alguém já viu galinha voar? Ela voa 2 metros. Dá aquele salto pro muro, né? Assim. Dá aquele salto pro muro e, se Deus quiser, ela salta, mas depois cai que nem uma pedra. Então, a gente pode estar vivendo esse momento. Eu acredito que sim, eu acho que nós não temos hoje condição de garantir que dá para crescer a 3,5% por 2, 3, 4 anos seguidos. Provavelmente vamos ter esse ano, o último semestre do ano, né, que começa agora, vai ser positivo, obviamente, dado se o passo da vacinação se mantiver, e aí nós vamos ter um final de ano muito positivo, uma certa euforia até no começo do ano que vem, e depois, mais para o final do ano que vem, uma desaceleração natural, e aí em 23, dependendo do resultado da eleição, podemos ter uma manutenção, uma quedinha, coisa e tal, mas eu acho que não é para ficar eufórico. Mas a boa notícia é que o pior da crise já ficou para trás, o pior do Covid ficou para trás, e se a persistência na vacinação mostrou-se que é o caminho correto. Não é coincidência que quando começamos a vacinar, a economia melhorou. Só não sabia isso quem não entende isso, né? Falta alguma coisa na cabeça ou sobra outras, né? Mas é óbvio que tem o número de vacinados aumentando, você tem uma recuperação melhor. Então, basicamente é isso, pessoal. Então, não é, o tom na semana passada foi um pouco mais pessimista, espero que hoje o tom tenha sido um pouco mais otimista, mas eu acho que não tem muito espaço para euforia, não. É pé no chão e torcer para que o setor de serviços se recupere agora e volte a empregar a gente. Essa é a próxima perna que a gente ainda não viu no crescimento, mas eu espero que nos próximos 2, 3 trimestres a gente tenha uma recuperação leve no mercado de trabalho, porém o desemprego ainda vai ficar alto por um bom período aí, por alguns anos. Grande expectativa depois das promessas, né, de vacinar toda a população adulta até o fim do ano, em algumas regiões, até antes disso, né, antes de dezembro a gente fica na expectativa da chegada das remessas das vacinas também. Ricardo Gallo e Almoço Grátis. Nossa coluna volta na próxima quinta-feira. Obrigada e até lá. Bom finzinho de semana. Obrigado para vocês. Tchau, tchau. Tchau.